Olá, meus queridos, ó Pai do Senhor, eu sou o pastor Sérgio Carque e tenho uma palavra para compartilhar com você. Para que servem as provas? Você já parou para pensar? Hoje nós estamos passando por dificuldades e às vezes nós perguntamos, aonde está Deus? Quando nós estamos passando pelas provas, pelos desertos, pelas tormentas da vida. Esse vídeo eu estarei mostrando para vocês alguns pontos importantes para que nós venhamos entender o propósito de Deus nas provas que nós passamos, amém? Eu quero que você fique muito atento, Eu quero ler o livro de Salmos, capítulo 30, verso de 1 a 5, para que você possa entender o que nós iremos falar logo mais. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida, que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você entendeu aí a palavra de Deus? É por isso, Deus ele tem um projeto na vida de cada um de nós. Eu não sei hoje como é que essa palavra vai me encontrar, mas eu tenho certeza que ela vai trazer um grande refrigério para a sua vida. Amém? Eu quero falar com você hoje, neste momento especial, no nosso devocional, que às vezes chega para a nossa vida, todo mundo passa por situação difícil, Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas é aquele momento onde chega os problemas, chega as provas, os desertos, as tempestades, nós não sabemos o que fazer. Mas através da palavra de Deus, ela é muito clara, porque o Senhor ele vai dizer por que existem as provas, para que servem as provas. Principalmente no momento quando o sol não aparece, as portas se fecham, quando vem a escuridão e a dor, o ser humano passa a sentir uma sensação de desorientação por não compreender a situação pelo qual está passando. Os crentes em Jesus, eles não são exceção à regra, preste bem atenção. Querendo ou não, cedo ou tarde, nós nos encontraremos enfrentando as provas, diante das tormentas da vida. Como é que você tem enfrentado, Como é que você tem entendido isso, A primeira coisa que nós entendemos é para que servem as provas, Ou seja, as provas elas vêm em nossas vidas para cumprir uma função específica, fazer com que venhamos a dar frutos abundantemente e aperfeiçoar a nossa vida espiritual, amém? Então nós precisamos entender, que o Senhor deseja que sejamos uma pessoa que dê muitos frutos, por isso que as provas são para isso, E em determinada estação do ano se podam as árvores para que possam dar mais fruto, e assim somos nós, Nós precisamos ser podados, passar por dificuldades, para que nós venhamos a frutificar a cada dia mais. A palavra de Deus, ela nos mostra como as provas elas vieram sobre pessoas íntegras diante de Deus. Há dois exemplos, No Antigo Testamento, Jó também, que era um homem agradável, Era um homem que agradava a Deus, era um homem íntegro, um homem reto, temeroso, a Deus, e se apartava do mal, mas mesmo assim as provas chegaram até ele, Porque havia um propósito na vida de Jó. Você lembra que após as provas que Jó passou, ele foi duplamente abençoado, Ele foi muito mais próspero do que antes das provas que ele passou. No Novo Testamento nós vemos a história de Pedro, Que agia de forma assim impulsiva, mas nós vemos que Pedro também passou por provas, que realmente veio para aperfeiçoar a sua vida espiritual. Ou seja, as provas elas não vêm para nos destruir, mas elas são permitidas por Deus para o nosso bem. Assim diz Romanos capítulo 8, 28, Em Hebreus capítulo 2, verso 11, fala sobre o que acontece logo depois que passamos pelas provas. O que é que Deus espera de nós? É que nós viemos frutificar, dar os frutos pacíficos de justiça. O que isso significa? O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Então, esses frutos, Deus ele espera encontrar em nós, quando nós viemos a finalizar aquele momento de dificuldade que nós passamos. Então, não se preocupe, porque Deus está no controle da sua vida, Fique tranquilo, fique em paz, porque todas as provas, elas têm um tempo, Elas têm um tempo de duração. As provas, elas servem para também viver em uma dimensão diferencial, tal como Deus quer, amém? Ou seja, a diferença entre compreender naturalmente e discernir espiritualmente o significado das provas está porque nós entendemos assim, Deus, como é que Deus ele entende? A mente natural ela não pode interpretar o pensamento de Deus, nem sujeitar-se a ele.
A palavra de Deus vai dizer lá em Isaías, capítulo 55, verso 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, a Bíblia ela afirma que os filhos de Deus eles têm a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 16. Recebem a palavra de Deus, creem no coração e estão dispostos a colocá-la em prática. Então, por que nós passamos por prova? E o tempo dessas provas? Hoje, talvez você esteja se questionando, ao ouvir, estar assistindo este vídeo. Qual é o tempo? Por que eu passo por prova? As provas têm uma duração? Sim, as provas têm uma duração. O verso 6 de 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, vai dizer assim, que essa passagem é muito interessante, preste bem atenção. Diz assim a palavra de Deus: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Amém? Então, há algum tempo, O que se conclui com isso? Se conclui-se que as provas elas não duram para sempre. Amém? Mas elas são momentâneas e terminam no momento determinado por Deus. Ou seja, não se preocupe, há um tempo, O livro de 1 Pedro é muito claro sobre isso, Há um tempo, Há algum tempo essa prova ela vai passar na sua vida. Fique calmo, confie em Deus e entenda que essas provas não é para que Deus venha te destruir, sim, venha te aperfeiçoar e para que você frutifique muito mais do que você era antes. Então, também é um momento, Pois o texto que nós lemos no início de Salmos capítulo 30, verso 5, diz assim, pois a sua ira só dura um instante, preste bem atenção, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã vem a alegria. Será que você está entendendo? É muito importante entendermos, que a frase "um momento" ela mostra um determinado período. A frase "a vida toda" significa para sempre. A frase "a noite inteira" também fala de um determinado tempo. Se Deus permite as provas, é a fim de nos polir para o nosso bem-estar total. Seu favor dura por toda a vida, diz a palavra de Deus, nós lemos agora. Inclusive, quando nós estamos em séria dificuldade, Ele não nos deixa só nas adversidades, mas nos fortalece como seu poder para seguirmos em diante. Você entende isso? O texto de lá em Naum, capítulo 1, verso 7 diz assim, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Então, nós precisamos entender, E como nós sentimos, nesses momentos de prova? Eu sei que há momentos que cada pessoa tem um sentimento diferente quando enfrenta as provas, as adversidades, as tormentas da vida, mas nós entendemos que todas as pessoas que sentem, alguma coisa, é porque é natural que você venha realmente a crescer e amadurecer com as provas. Há momentos que pessoas vivem momentos de incredulidade, Jesus disse a Pedro em Lucas capítulo 22, preste bem atenção, 31 e 32, eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte a fé. Em alguns momentos da nossa vida nós vamos estar incrédulos com relação às provas que nós vamos passar. E essas provas às vezes vão tirar a nossa fé, vão tentar diminuir a nossa fé em relação a que Deus pode mudar a nossa realidade. Jesus sabia que quando vem as provas, que é muito importante, quando vem as provas, vem também a incredulidade. Sempre ela vai tentar nos devorar. Lembre-se, como Jesus venceu Satanás no deserto, escrito está. Então, no momento de incredulidade, busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Ainda que não vejamos nada de positivo e não sintamos nada, lancemos nosso barco sobre a rocha firme, que é Jesus Cristo. Mesmo que talvez você não veja um horizonte, talvez você veja os tempos difíceis, as tempestades, mas lembre-se que Jesus sempre vai estar no barco com você. Há também momentos de aflição que nós enfrentamos. 1 Pedro, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 6, triste por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações. Ou seja, as grandes provas, elas são momentos de aflição. Todos nós passamos por momentos de dificuldade e aflição. Nesses momentos difíceis é necessário o quê? Agarrar-se ao Senhor e à sua palavra. São momentos de dificuldade. Também nós passamos momentos de tristeza e angústia, Se você é uma pessoa que caminha integralmente e em santidade com o Senhor, mas está passando por tristeza e angústia, confie que Deus está modelando a sua vida. O salmista 138, verso 7 diz, quando estou cercado de perigos,
Tu me dás segurança, a tua força me protege do ódio dos meus inimigos, tu me salvas pelo teu poder. Amém? Também há pessoas que enfrentam, quando estão atravessando as provas, os desertos, elas também passam um momento de solidão. Se você está sentindo só, não se sinta, porque Deus está onde você estiver neste momento passando por isso. Porque quando passamos por prova, nós experimentamos uma sensação de solidão, isso é perfeitamente compreensível. Ainda que estejamos cercados por pessoas, ainda assim nós sentimos esses momentos na nossa vida de solidão. Parece que o Senhor está distante, às vezes passa essa impressão que Deus não está vendo, minha solidão, que Deus não está perto de mim. O salmista 10:1 diz assim: ó Deus eterno, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempo de aflição, O salmista aqui mostrando para nós que nós também pensamos isso. Há momentos de aflição que nós perguntamos, nos questionamos: aonde está Deus neste momento onde estou só? Mas Deus nunca te deixa só. Neste momento de aflição que você está passando, nos momentos de tristeza, angústia, no momento de aflição, Deus sempre vai estar no seu lugar, ali, sempre sempre realmente fazendo mudar a sua realidade para que você entenda, principalmente que você entenda por que você está passando por aquilo. Amém? E há também, é muito importante nós entendermos que quando vierem as provas, não se assuste, porque Deus tem um domínio da situação. Existe um propósito divino para a sua vida. Você está me entendendo? Existe um propósito, Não deixa sua mente seja vagada por pensamentos contrários. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo hoje ao ouvir esta mensagem, mas eu tenho certeza que ela vai ser como um refrigério no seu coração através do poder do Espírito Santo. E às vezes nós pensamos, o que pensamos nesses momentos? Há muitas coisas que vêm na nossa cabeça, quando nós passamos pelas provas. O que nós pensamos? Principalmente o que está acontecendo conosco, Cada um de nós temos uma visão da realidade que nós hoje estamos. Então, nos momentos das provas, nós sabemos por que nós estamos passando. E Deus sabe que nós precisamos passar por ela, até para que nós possamos valorizar mais a presença dele em nossa vida. E assim também nós tiramos lições para crescimento, para amadurecimento e entender o propósito dele na nossa vida. Amém? Porque ele quer nos fortalecer, fazer nos frutificar e a cada dia mais fortalecer também a nossa fé. Então nós devemos pedir que o Espírito Santo, nesse momento, quando nós nos questionamos, o que está acontecendo? Devemos pedir que o Espírito Santo nos dê entendimento para ver as provas como ele as vê. Porque Deus, ele tem uma leitura, Deus, ele tem uma leitura de tudo que está acontecendo comigo e com você. Só que nós temos que pedir a revelação do Espírito Santo para que ele nos mostre. Em 1 Pedro 4,12 nos fala sobre nos surpreendermos com as provas. Para o cristão que conhece a Bíblia, as provas não são uma coisa estranha, mas parte do crescimento espiritual. Também nós nos sentimos bem. Tem momentos da nossa vida que eu não me sinto bem. Isso é natural. Nos momentos de prova, o pior que alguém pode fazer é depender de sentimentos. Nós precisamos não depender de sentimento. No momento da prova, nós temos que depender da fé, porque as nossas emoções, os nossos sentimentos podem nos afastar justamente de uma fé realmente em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Justamente baseado lá naquele texto de Mateus capítulo 24:35, baseado justamente numa dependência da fé. Amém? Outra coisa que passa na nossa cabeça, nos momentos que nós pensamos, no momento de prova, é que parece que Deus me deixou, Não se inquiete seu coração pensando isso, que Deus lhe deixou só. Ele está ao seu lado, embora você não veja, preste bem atenção, ou não sinta. Lembre-se que o justo viverá pela fé, diz Romanos capítulo 1, verso 17, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Você entende isso? Então, às vezes, nós nos sentimos fracos, falta de fé, vem um monte de pensamento que Deus não está conosco. Mas se apegue justamente na leitura da palavra, na sua oração, na sua meditação, para que você tenha uma comunhão com Deus e possa compreender tudo que está acontecendo na sua vida através das provas. Amém? Preste bem atenção, Então, estando em provas, o que você tem que fazer? Buscar justamente a revelação do Espírito Santo, Estar congregando, não deixe de congregar, mesmo que você passe por lutas, por dificuldades, esteja congregando, porque quando você está congregando, que é bíblico, ali você está em comunhão, ali você é edificado pela palavra, pela vida dos irmãos, pelo testemunho, e com certeza vai lhe trazer muito mais refrigério e paz para entender as provas que você está enfrentando. Lembre-se, Deus não somente diz que nos ama, mas Ele supre toda a nossa necessidade.
não somente nos dá a sua palavra, mas a confirma com feitos concretos. Deus quer que seu povo seja fiel em qualquer circunstância e o sirvamos por amor, por ele ser o Rei dos Reis. Lá em Abacuque capítulo 3, 17 e 19 vai dizer isso para nós. A prova, lembre-se bem disso que eu vou falar, deixar isso aqui no seu coração. A prova, ela é o filtro que separa o verdadeiro do impuro, o santo do profano. Que sejamos achados a cada dia íntegro diante do Senhor. O fundamento é o que firma uma casa e ajuda a resistir às tormentas. Se permanecermos em Jesus, a nossa rocha firme, que é Ele, as tormentas da vida, as provas, o deserto, não nos poderá vencer e seremos, como diz a palavra de Deus, mais que vencedores. Que Deus abençoe você, compartilhe este vídeo, dê lá o seu, se você gostou ou não gostou, conte seu testemunho a partir desta palavra, né? E seja um canal, um instrumento de bênção. Que esta palavra ela possa trazer paz, refrigério nesse momento que você está vivendo. Eu sou o pastor Sérgio Carter, somos da IDPB, Índia Extensão Benhu, trazendo a mensagem do Senhor para a sua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa e que o Senhor possa te fortalecer neste momento de dificuldade. Amém.